Gente, um menino de 13 anos, ele foi atingido por uma moto enquanto atravessava, detalhe, a faixa de pedestres. Olha a imagem registrada por uma câmera de segurança. Perceba, olha lá, a faixa de pedestre está ali, ele estava de bicicleta, fazendo a travessia, quando aconteceu o acidente. Carolina Barros, e que pancada, hein, Carol? Os detalhes, por favor. Que pancada, Rafa, é até de se assustar, porque o que a gente observa na imagem é que esse adolescente de 13 anos, ele estava quase chegando já no canteiro central quando ele foi atingido pela motocicleta, viu? É de se assustar realmente, porque do lado do motociclista não tinha mais nenhum veículo passando. A gente que assiste, entende e imagina que era completamente possível evitar esse acidente. Bom, a gente está na Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, na altura do bairro Esperança. Do lado de lá onde tudo aconteceu é o bairro Nossa Senhora das Graças. O menino vinha atravessando aquela faixa de pedestres ali onde a caminhonete acabou de virar. Ele atravessava da rua Bento Gonçalves, bairro Nossa Senhora das Graças, para o canteiro central. A gente observa que onde ele estava, na rua Bento Gonçalves, o sinal estava fechado para os motoristas. Mas se você observar com calma, no sinaleiro da Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, a gente vê que o sinal para o pedestre já estava piscando, já estava mudando para o sinal vermelho. E quando esse motociclista avançou e atingiu esse garotinho. Antes do motociclista passar, o menor espera um tempo, um veículo de passeio passar, depois ele espera uma carreta passar e só aí ele começa a atravessar. Mas a motocicleta trafega com mais agilidade, digamos assim, com mais velocidade, acabou atingindo esse menor. Nós estamos aqui com a mãe dele, a Nauali Soares, ela que vai contar mais detalhes, principalmente por causa da indignação de mãe. Porque o que aconteceu nessa situação toda é que, apesar de esse motociclista ter parado ali no local, ele não prestou socorro. Nauali, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. É exatamente isso que te causa indignação como mãe, né? Isso. Ele não prestou socorro para o meu filho, ele simplesmente... Perdemos o contato, por favor, vamos retomar o contato. Importante essa mãe conversar com a gente. Carol, segura aí. Carol, junto com a gente. Nós estamos mostrando mais uma vez a imagem da câmera de segurança. Você que está acompanhando aqui o nosso programa, preste atenção nesse fato. Primeiro, o seguinte, o motociclista estava em altíssima velocidade, é ponto. Altíssima velocidade. Olha a imagem mais uma vez, olha lá, passa um caminhão, uma carreta, esse menino está ali, ele vai fazer a travessia, tá? Ó a moto. Velocidade é muito alta. E como disse primeiramente a Carol, conversando com a mãe gentilmente hoje atendeu a nossa equipe para conversar ao vivo em relação a esse acidente que ocorreu com o filho dela. Uma mãe tão jovem, né? Nós estamos vendo na tela. O absurdo é imaginar que uma pessoa se envolve no acidente e simplesmente não ajuda quem foi atingido. E vai embora, coloca a cabeça no travesseiro como se nada tivesse acontecido. Isso revolta e muito, é uma falta de empatia e de respeito com o próximo. Carol, contato restabelecido, agradece por favor essa mãe, sei que o momento é muito difícil para ela e está indignada, né, em relação a tudo que aconteceu com o filho. Perfeito, Rafa, é exatamente isso, porque o motociclista, ele deixou que a criança, que o menor de idade, decidisse pelo não atendimento. É isso. Isso. Ele deixou simplesmente meu filho decidir se ele queria ou não que chamasse a ambulância, né? E eu, como motorista também, há 10 anos habilitada, nunca perguntaria para um menino, né, uma criança, se ele queria que eu chamasse a ambulância. No mínimo que eu faria também, olha, você quer que chama? Não. Então vamos lá na sua mãe, né, pra gente ver o que acontece, o que aconteceu, conversasse comigo, mas não, simplesmente ele deixou os outros rapazes ajudar o Brian a levantar da bicicleta, só perguntou e foi embora sem mais nada, sem falar nada. Remorso, isso é revoltante. Isso é revoltante, porque primeiro ele estava na faixa de pedestre, né? Ninguém entra numa faixa querendo morrer, óbvio, né? Mas assim, ele poderia ter passado para o outro lado, poderia ter desviado. Eu creio que é por conta da velocidade que ele estava também, porque é bem nítido que ele estava muito depressa, não sei.
Tanto que depois dessa batida, o motociclista ele foi parar alguns metros à frente. E apesar de ele parar e ir voltando ali de ré aos poucos, o pessoal de casa deve estar conseguindo ver pelas imagens de uma câmera de segurança, ele questionou o menino, o adolescente, se ele havia se machucado. Mas ali com o corpo quente, ele não sentiu dor nenhuma. Não, ele não sentiu nada. Eu acho que ele viu que a bicicleta dele estragou ali, ele começou a chorar por causa da bicicleta, chegou lá em casa chorando por causa da bicicleta e falou que foi sem querer. Mas a gente, como motorista, a gente sabe que as leis de trânsito existem e nada é sem querer, né? Então ele estava mais ali, minha bicicleta estragou, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Não, nós dá um jeito na bicicleta, mas o que aconteceu não foi certo, a gente tem que fazer alguma coisa. E só no domingo, 2 dias depois, é que ele foi sentir dor. Isso, ele questionou ontem pra mim que ele tava doendo, a virilha dele, né? Deixa eu ver. Me mostrou enorme na virilha. Agora você pretende tomar algumas providências. Sim, eu vou pegar outras imagens de outras empresas aqui e vou fazer um BO sim, porque isso não é certo. O menor, ele não responde por ele, a gente que responde, os pais respondem por ele. Ele tinha que ter ido atrás de mim ou do pai dele, ou sei lá, ou você mora onde, né? Conversado, mas não, ele simplesmente não fez nada e isso é a minha maior indignação, que ele não fez nada, porque eu faria. Eu, como mãe, eu faria sim. Qualquer pessoa, gente, nenhuma pessoa precisa acontecer o que aconteceu com ele. Seu filho tinha saído de casa só para fazer um serviço a seu pedido. Isso, ele tinha ido comprar a semente dos passarinhos dele e aconteceu isso, primeira vez. Muito pertinho de casa. Tava sim. Só para vocês terem uma noção, aqui a Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, ali a Rua Bento Gonçalves, de onde ele vinha, tendo atravessado aqui a Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, sentido ao bairro Esperança, ele teria que só chegar na rua paralela. Era a próxima rua para ele chegar em casa já com a semente do passarinho que ele saiu para comprar. Mas ele não sentiu a dor ali naquele momento, né? Uma criança andando de bicicleta, estava com o corpo quente, não sentiu as dores, ficou mais preocupado com a bicicleta e natural que uma criança haja dessa forma, né, preocupado com o bem que ele mesmo tem, que ele mesmo adquiriu e gosta tanto, olha só, tanto que criança gosta de andar de bicicleta, né? A preocupação dele era a bike naquele momento. Mas ontem, 2 dias depois, isso porque o acidente foi na sexta-feira à tarde, por volta de 4h40, ontem, no domingo, ele começou a mancar e a sentir essas dores aqui na região da virilha e foi quando a mãe percebeu que estava roxo e que sim, ele precisava de um atendimento médico. Isso, inclusive, ela estava me dizendo o quanto ela se sentiu culpada também como mãe, é isso? Sim, eu me senti culpada porque eu perguntei pra ele se ele tinha machucado e ele, não mãe, eu não machuquei não, ele não tem culpa. Eu falei, Brian, tem sim. Mas aí eu falei assim, gente, eu como mãe, como é que eu não ia ver, né? Mas foi uma pancada que ele sentiu ali na hora, pelas imagens, né? Como você falou, deu pra ver. E ele estava preocupado com a bicicleta, ele não estava preocupado com o que tinha acontecido com ele. Ele queria a bicicleta, né? E eu só fui ver ontem só o machucado na virilha dele. Agora, você como morador aqui do bairro Esperança, dessa região que a gente percebe que é de intenso movimento o tempo todo, só para o pessoal aí se ligar em casa, ali na frente, bairro Distrito Industrial, tem o Jardim América, do lado de cá Nossa Senhora das Graças, em direção aqui ao Marta Helena, enfim, Minas Gerais, é uma região de intenso movimento, inclusive de veículos pesados. E fica a desejar a questão da sinalização que você estava me contando, né? Isso, de um lado tem a parada dos pedestres, né? Mas mesmo assim, dependendo da hora, não para totalmente para o pedestre passar. E do outro lado, onde aconteceu o fato com ele, não tem esse sinal mostrando a hora que ele tem que passar ou não. E aí fica assim, porque assim, ali tem uma placa de 60 por hora, né? Tem o sinaleiro, que igual a gente estava vendo, provavelmente ele passou no sinal laranjado. Então, assim, é muita coisa errada. É muita criança que passa aqui, porque tem uma escola ali em cima também. E precisa muita coisa aqui nesse lugar. Apesar de ser muito perigosa, mas precisa, sim, de muita coisa. A gente agradece a Nauali falando conosco, um coração de mãe que está apertado
essa situação, tendo visto só 2 dias depois que o filho, sim, havia se machucado, sofreu uma pequena lesão, felizmente nada muito grave, mas ele está sentindo dores, está com essa lesão aqui, e as câmeras de segurança mostram com muita clareza que provavelmente era possível evitar esse acidente, já que não havia outros veículos passando no mesmo sentido da motocicleta, que é sentido ao bairro Distrito Industrial. Já haviam passado alguns veículos, o sinal estava fechando, o semáforo nesse sentido ao Distrito Industrial estava fechando naquele momento e o motociclista passava sozinho, então tinha toda aquela pista ali da direita, todo o lado direito da pista, melhor dizendo, com 2 pistas de fluxo, né, de trânsito, talvez ele pudesse ter desviado, mas a gente não conseguiu, a família não conseguiu falar com ele, saber se ou ele estava desatento ou se ele não viu, enfim. O fato é que houve essa batida e vocês conseguem observar ali, ó, na travessia, depois da faixa de pedestre, tem uma travessia ali no canteiro central. Após ser atingida, essa criança caiu ali no canteiro, com as pernas para cima, a gente consegue observar essa movimentação toda e agora essa preocupação da mãe que chama a atenção, inclusive, para que os pedestres tenham vez aqui. Porque observe só nas imagens do Gaspar, quando o sinaleiro ali da Bento Gonçalves está fechado, como agora, por exemplo, seria possível que os pedestres passassem se o sinaleiro aqui da outra rua, que é a Maria Aparecida Peixoto, no bairro Esperança, não estivesse aberto. E aí, logo que abre, que fecha esse sinaleiro aqui, já vai abrir novamente o da Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende. O pedestre tem muito pouco tempo hábil para fazer essa travessia. Imagine uma criança, um idoso, é uma situação que chama a atenção dessa mãe e a gente deixa aqui como uma sugestão, inclusive, para ser analisada toda essa questão. Felizmente, o adolescente passa bem, né, na medida do possível, ele está bem, está em casa com a família, mas precisando só agora tratar essa lesão. Obrigado, Carol. Obrigado essa mãe ao vivo conversando com a gente, trazendo todos os detalhes. Você que está chegando agora, você que está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, você que está chegando agora, um grande abraço para vocês. Obrigado por estar na TV Paranaíba. Nós estamos falando de um caso onde um menino de 13 anos estava de bicicleta e acabou sendo atingido por um motociclista. Mas a questão, primeiro é o seguinte, vamos deixar claro, conversando com este motociclista. Com certeza, e é lógico, que ninguém quer se envolver em um acidente, ninguém quer atingir ninguém quando a gente fala do trânsito. Isso é fato, tá? É fato. Mas algumas regras precisam ser adotadas. Primeiro, o limite de velocidade. O respeito à sinalização. Porque algo pode acontecer na sua frente e você tem que ter tempo, você tem que estar numa velocidade da via para conseguir evitar um acidente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo e mais importante. Quando você se envolve com um acidente, com alguém, com uma pessoa, não importa se é um menor, não é, um idoso, essa pessoa com o corpo quente às vezes não sente o que está acontecendo. Graças a Deus não é nada grave que ocorreu com esse menino, mas poderia ser. Ele pode ter batido a cabeça, ele pode ter sérios problemas relacionados à saúde a partir do momento que não ocorre o atendimento. E ninguém é profissional da área da saúde para simplesmente falar assim, ó, não quero, não, libera esse menino aí, ele não vai querer atendimento. Não. Isso que a mãe falou é extremamente importante, tinha que ter ligado para um responsável, tinha que ter ligado para os bombeiros, explicado o que aconteceu. Se ele estava com uma luxação grande na perna, parar, falar, ó, fica paradinho, porque não sabemos se ocorreu uma fratura ou não. Isso é importante, é o cuidado que a gente tem que ter com o próximo. E, evidentemente, nós não somos profissionais da área da saúde para falar se o cara está bem ou não está. Esse é o aspecto que eu estou trazendo em relação ao motociclista, a forma que ele deveria ter agido, ok? Agora, outra questão que é muito importante, a gente tem que orientar os nossos filhos. A gente tem uma circulação muito grande de ciclistas aqui na nossa cidade, isso é importante, a gente vem percebendo que muitas ciclovias estão sendo construídas para atender exatamente essa demanda, não só de crianças, adolescentes, mas de várias pessoas que fazem o deslocamento de bicicleta, que é algo extremamente bacana e importante, porque nós estamos numa cidade plana. Quando você vai fazer uma travessia de bicicleta, principalmente numa região como essa, o ciclista ele tem que entender que ele está num veículo. Ele não é um pedestre, viu? Ciclista, ele tem um veículo. É um veículo que não tem motor, mas se trata sim de um veículo.
Se tratando de um veículo, ele tem que seguir as regras do trânsito, esperar o semáforo para fazer a travessia, estar sempre ali no asfalto. E na faixa de pedestre só se passa o pedestre. Ah, mas significa que o ciclista não pode passar? Pode, desde que ele esteja fora da bicicleta, empurrando a bike. Sabia disso? O mesmo acontece até em relação às passarelas que existem que cortam aqui as rodovias. Vai fazer a travessia de bicicleta, você tem que descer de bicicleta e fazer a travessia a pé com a bicicleta do lado. Por quê? Porque pode ter outro pedestre. Essa é a percepção que é fundamental ter. Ciclista, você está pilotando um veículo. É uma bicicleta, mas é um veículo. Sendo um veículo, as regras precisam ser respeitadas em relação a isso. E a gente sabe que a demanda é crescente de pessoas que utilizam a bicicleta e por isso que essas ciclovias estão sendo criadas para dar segurança aos ciclistas, segurança aos pedestres e segurança para os veículos, para que os ciclistas não fiquem, por exemplo, aqui no meio, junto. Por isso que na calçada, o ciclista não pode, tem que usar a rua. Ah, Rafael, é muito perigoso. Eu compreendo. Mas entende e oriente, por favor, seu filho, sua filha e todas as pessoas que utilizam a bicicleta para o deslocamento. Graças a Deus, nada de muito sério, nada de muito sério aconteceu com esse menino, mas o motociclista tinha que sim entrar em contato com a família, explicar o que aconteceu, avisar do socorro, porque nós não somos profissionais da área da saúde para dizer que está tudo bem ou não. Combinado? Espero que você tenha compreendido. E um abraço para essa mãe que está indignada, está revoltada e preocupada com o seu filho. E ela não tem culpa nenhuma, viu, mãe? Não coloque culpa em relação a, eu não perguntei para o meu filho se ele estava bem. Porque eu tenho certeza que essa mãe, na hora que ela viu essa imagem da câmera de segurança, ficou assustada, não imaginava o que teria acontecido com seu filho. Não é mesmo?